Então, nós vamos continuar hoje o bate-papo iniciado antes com o professor Murilo Ângeli dos Santos. Nós estamos falando sobre a questão da função do gestor de um curso de Direito. Então, professor Murilo, bem-vindo novamente na Educação Jurídica. Obrigado, Edgar. Vamos lá, vamos seguir em frente. Muito bom o nosso Isso aí. bate-papo. Bem, Murilo, o que eu acho que você está sugerindo aí é a questão do engajamento do aluno. Esse é um tema que não é novo, né? Eu diria que na nossa geração, não estou dizendo da minha, porque a sua é bem mais nova, mas na minha geração havia um problema de engajamento, que é a capacidade do professor reter a atenção do aluno, né? Então, o que eu acho que as novas gerações estão fazendo é verbalizar isso, estão expressando mais essa insatisfação. Mas eu posso dizer, seguramente, eu tive professores brilhantes, mas tive professores que apenas se expunham a matéria ou contavam causos, né? O que era uma falta de profissionalismo muito grande, na minha opinião, hoje, né? Na época, era um objeto de ironias por parte dos alunos. Ah, vem fulano de tal, já sabemos que ele vai contar os causos dele, né? E contar o caos é muito diferente de fazer um estudo de caso. E a diferença que existe entre contar um caso e o estudo de caso é que o contar o caso é o professor se exibindo, né? Olha como eu sou competente. E o estudo de caso é a oportunidade em que o aluno tem de ele simular a profissão jurídica, né? Que ele vai tentar entender como agir como um profissional agiria, o que é muito diferente, são atitudes diferentes por parte do professor, né? Então, isso é só um exemplo da questão do engajamento do estudante. O que nas entrevistas tem sobressaído muito claramente é um pedido claro dos estudantes. Eu não quero só saber a teoria, eu quero saber como essa teoria é aplicada na prática. Uma das broncas que eu tinha no meu tempo de estudante era o professor que dava aula teórica durante todo o semestre e no dia da prova ele vinha com um caso prático. Eu não tinha nada contra o caso prático, mas é só na prova que eu falava, então é para isso que serve aquele conceito, aquela classificação. Eu ficava doente. Então me parece que o justo é que o professor cobre um caso prático, mas também trabalhe a aplicação prática durante as aulas. Você não acha? Claro, claro, sem dúvida. E a aplicação prática não é só com o aluno indo à frente Não, na não, sala não, de não. aula e fazendo um seminário. Não, 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 não. Só com o aluno se juntando em grupos. Você pode trazer, por exemplo, uma notícia de jornal e discutir com os estudantes, cada um sentado no seu próprio lugar. Isso é você discutir na prática um conceito trabalhado em sala de aula. Então, assim, tem coisas muito simples que você pode fazer e que você está trazendo a prática para a sala de aula. Uma notícia que é veiculada no meio de imprensa, uma notícia que você traga, uma reportagem que você traga, claro, desde que você tenha uma infraestrutura na instituição para isso, que você tenha que tenha saído em qualquer mídia, você possa trazer e mostrar para os seus alunos, que vocês possam assistir junto, que você possa ir parando o vídeo e comentando com seus alunos. Pronto, tá aí. Um julgamento. Hoje em dia tem todo um monte de julgamento, você tem filmado. Você pode, inclusive, fazer ao vivo, dependendo da aula, o julgamento que está acontecendo agora no STF, no STJ. Você tem ao vivo acontecendo. De repente, um voto, você pode ir comentando com os estudantes. Tudo isso pode acontecer, claro, desde que você tenha a infraestrutura necessária para isso, né? Vamos fazer essa ressalva, porque nós estamos no Brasil, você tem situações muito diversas. Então, a gente não pode falar dentro de uma realidade paulista, né, versus uma realidade de outros contextos nesse Brasil que é gigante, né? Mas você tem um monte de coisa para fazer que o aluno consegue enxergar e se enxergar em tudo isso. Ele consegue se enxergar trabalhando. Mas um exemplo que eu
que eu gosto de dar e que acontece muito aqui, por exemplo. No nosso núcleo de práticas jurídicas, a gente tem uma lógica de trabalhar nas audiências simuladas com o professor sendo alguém fora da audiência. Ele é um observador da audiência. Uhum. Diferentemente do que eu já vi em outras instituições, inclusive em que eu já fui coordenador, em que eu já fui gestor, em que o professor era o juiz. O professor sempre, né, ele era o juiz. Ele era o juiz, os alunos, um advogado, outro de uma parte, outro advogado outra parte, os outros alunos eram as próprias partes, testemunhas, etc. E tal. Um era escrevente e assim por diante. E os outros assistiam. Ok. E o professor, que era o juiz, julgava e sentenciava e orientava também ao longo dos trabalhos da audiência. Aqui a gente não faz isso. E isso eu achei fantástico. Achei fantástico. Por quê? Por que o professor tem que ser o juiz? Porque aqui, um curso de direito, não aqui, o curso de direito, ele forma o quê? Ele forma advogados? O curso de direito, ele forma profissionais do direito. Então, por que o professor sempre tem que ser o juiz? O professor, ele tem que, se ele fosse exercer sempre um papel, se ele tivesse que exercer um papel na audiência, ele também teria que circular nesse papel. Se uma hora ele é o juiz, outra hora ele vai ser o advogado, outra hora ele vai ser parte, outra hora ele vai ser testemunha, se ele tivesse que exercer um papel na audiência simulada. Aqui não, aqui ele não exerce papel algum, ele observa de fora, e um aluno é o juiz, outro é o advogado, outro é parte, outro é testemunha, outro é escrevente. E esse professor é o orientador das atividades. E aí, claro, os grupos vão se revezando. Então, assim, parece que é uma coisa pequena, e claro, isso deve acontecer, não é exclusividade da EPD, não é isso, mas me parece que isso pode acontecer em outras instituições, mas para mim é uma coisa que tem que ser em todas as instituições assim, porque os alunos têm que ter a experiência de ser o juiz também. Todos os estudantes de uma faculdade de direito têm que ter experiência de juiz também na audiência simulada. Por que é o professor? E assim, às vezes eu até me incomodo, me irrito de não ter pensado nisso antes. Por que eu só descobri isso aqui, poxa? Porque eu sempre achei normal o professor ser o juiz. Sim. Mas assim como essa surpresa, muitas outras coisas, e é importante, justamente uma das funções dessa conversa é mostrar, né, boas práticas, né, que a gente vai descobrindo, às vezes com pequenos detalhes você consegue fazer uma coisa bem melhor, né? Exato. E uma coisa que eu acho que eu queria ouvir a sua opinião, mas me parece uma coisa que eu sempre tive um pouco de resistência. Hoje em dia as coisas se tornaram tão complexas que inverteu. Hoje eu acho que é uma coisa fundamental, que são as atividades extra-classe. As atividades extra-classe, hoje elas se tornaram indispensáveis, porque está claro que você não tem como você fazer em 5 anos a formação necessária do aluno só com horário de sala de aula, né? E digamos que os cursos integrais são uma exceção nesse país, são uns 4, 5, e mesmo assim ele tem outros problemas, que é o excesso, né? O dilema é grande, né? Mas as atividades extraclasse, elas passam a ser uma parte, ao mesmo tempo que ela é muito importante, porque o aluno tem que usar tempo fora da sala de aula para fazer com que o aprendizado dele se torne mais completo. Isso acontece justamente no momento em que surgiram disponíveis ao grande público as inteligências artificiais, ferramentas de inteligência artificial, que tratam de matar aquele trabalho de casa, né, que eu já não era muito fã, por esse motivo eu tinha minhas restrições, né, porque com o Dr. Google já se fazia maravilhas, agora com o Dr. Chat GPT e seus capangas, acabou,
Não tem mais o que você esperar que o aluno não tem nenhum compromisso com o próprio aprendizado. A verdade é essa. O aluno vai lá no ChatGPT, copia, né, e apresenta e vai muito bem, obrigado. Né? Porém, o desafio que me parece é que se nós temos que ter uma atividade extra classe hoje e sem descartar que o aluno vai recorrer à inteligência artificial, significa que nós temos que fazer com que essa atividade extra-classe seja suficientemente bem concebida para que o aluno trabalhe e aprenda no processo, mesmo que ele recorra à inteligência artificial. E a inteligência artificial, no meu modo de ver, ela ainda não é capaz de resolver problemas jurídicos complexos. Ela não é capaz de resolver. Eu já fiz alguns testes e foram, assim, terríveis. As respostas dadas, elas não conseguem ultrapassar a linha superficial. Quanto mais você aprofunda na questão, mais complexa ela é e menos capacidade a inteligência artificial tem de articular esses saberes para dar uma resposta confiável. Então, eu acho que nós temos um desafio aí também a mais. Como fazer com que essas atividades extra-classe sejam efetivamente desafiadoras para os alunos, para que eles trabalhem e aprendam no processo, para que eles possam chegar na sala de aula mais bem informados do que normalmente. O tempo de sala de aula, Murilo, na minha opinião, ele tem que ser aproveitado de uma maneira excepcional. Né? Então, se o aluno chega cru, sem informação nenhuma sobre o tema daquela aula, aquela aula se torna muito mais difícil de ser conduzida pelo professor, né? O professor bom é o professor que está atento ao seu público. Então ele vai avançando e vê que tem areia na engrenagem ali, então ele para, volta, esclarece conceitos elementares. É impossível, Murilo, fazer com que esse aluno se dedique fora da sala de aula de verdade? Assim, bom, vamos lá. Acho que aqui você trouxe a pergunta com vários elementos, né? Então, atividades extra-classe. Acho que existem inúmeras atividades extra-classe que podem motivar os estudantes. Primeiro, nós temos que partir de uma questão, que é muito importante. No curso de Direito, você deve ter esse dado. Nós temos mais de 80% dos cursos de Direito do Brasil no período noturno. Com isso, nós chegamos à conclusão, que é praticamente necessária, de que nós não temos estudantes de direito. Nós temos trabalhadores que estudam. Né? Isso aí, por si só, já é um fator que traz uma pitada a mais de complexidade à sua pergunta, que já tinha uma miríade de complexidade enorme. Muito bem. Mas ainda assim, ainda que ele tenha o trabalho, ele tenha o final de semana, é aquilo que eu te falei. O amor ao conhecimento, o amor ao direito, o amor ao aprender, ao conhecer. Né? Então, muito bem, vamos lá. O que a gente pode fazer de propostas de atividade? Quando você tem objetivos claros de aprendizagem, você consegue usar, inclusive, o ChatGPT, por exemplo, para você propor uma atividade extra-classe. E o ChatGPT, ele pode trazer, ainda que ele não traga respostas, mas ele pode ser usado de forma a fazer com que o aluno faça perguntas para ele. Você fazer uma boa pergunta é muito difícil. Sim. O aluno, quem sabe ele pudesse... uma forma de fazer atividade extra-classe de acordo com objetivos claros de aprendizagem, é ele avaliar as respostas que o ChatGPT dá para algumas perguntas que ele mesmo cria para o ChatGPT sobre determinados assuntos. Ótimo. Pronto, é uma forma de usar o ChatGPT, ele avaliar o nível de resposta que o ChatGPT deu para ele. Ele fazer parecer curto, simples,
sobre o nível de resposta que o ChatGPT, onde estão os erros, ou não tem erro, sobre o chat, sobre a resposta do ChatGPT. Isso é um exemplo, tá? Tem muito mais coisa para discutir sobre o ChatGPT especificamente. Vale outras conversas aqui nós sobre o ChatGPT. Mas, enfim, outro tipo de atividade é uma atividade que tem um viés de atuação em nível de extensão, com o estudante indo até a comunidade, fazendo um trabalho específico, que tem um viés jurídico. Claro, aí com acompanhamento do professor. Isso vem, por exemplo, com disciplinas. Hoje, a gente é obrigado nos cursos de Direito, não só no curso de Direito, por favor, mas em todos os cursos, a ter a curricularização da extensão. Com isso, você praticamente tem a exigência de atividades extra-classe, em que o estudante entregue para a sociedade, fora do ambiente de sala de aula, entregue para a sociedade algo que tenha a ver com o curso que ele faz. E como nós estamos falando aqui de educação jurídica, algo que tem a ver com o direito. Então ele vai até a sociedade, por exemplo, e pegar aqui um exemplo. Ele apoia, por exemplo, a partir de um projeto que apoie moradores de rua, esclareça moradores de rua sobre determinados direitos, pessoas em situação de rua. Um projeto em que ele apoie refugiados, esclarecendo direitos, como é que é o direito no Brasil. Direitos, não estou falando de direitos de refugiados, mas direitos, por exemplo, direito de trabalho, como é que ele consegue a carteira de trabalho aqui no Brasil? Como é que ele consegue regularizar a situação dele aqui no Brasil para que ele possa trabalhar de forma legalizada? Para que ele possa, por exemplo, abrir uma MEI. Enfim, coisas básicas que ele possa contribuir, para que ele possa explicar para as pessoas dúvidas corriqueiras, que a pessoa, teoricamente, já deveria saber, mas ela não sabe porque ela é uma pessoa em situação de rua, porque ela é um refugiado, enfim, porque ela não tem a mínima condição de saber isso. Então, esse é um exemplo, D2, em verdade, de situação de projetos de extensão em que os estudantes de direito, mesmo nas séries mais iniciais, já conseguem ter entregas práticas muito relevantes para a sociedade, em que ele pode fazer no próprio bairro dele, num sábado de manhã, ele consegue executar esse tipo de projeto, e acho que são projetos assim encantadores, que ele consegue ver o direito funcionando e consegue mudar a vida das pessoas, ele consegue enxergar como que o direito muda a vida de pessoas. Sim. E ele, quando ele vier para a sala de aula, ele fala assim, nossa, esse curso é demais, porque esse curso muda a vida de pessoas. Sim. E eu quero ser um profissional que mude a vida de pessoas. Eu quero ser advogado, eu quero ser delegado de polícia, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, quero ser defensor público, enfim. Eu acho que ele vai se apaixonar ainda mais pelo curso. Então, as atividades extra-classe, e acho que a exigência da curricularização da extensão apoia isso, ajuda isso. Sim. Sabe? Então, desde que seja algo bem estruturado do ponto de vista do projeto pedagógico do curso, desde que seja algo com objetivos de aprendizagem muito claros, o estudante precisa entender que ele está fazendo isso e por que ele está fazendo isso, é sempre válido, é sempre bem feito. A gente não tem que ter medo disso. O que não pode acontecer? E voltando, né, no início da nossa conversa, o que não pode acontecer é a lógica daquilo que ficou no passado. É do professor falar assim, faça um trabalho sobre tal assunto, disserte sobre isso. O disserte sobre isso é o seguinte, ele vai para casa, ele joga no Google, faz um copy-colle, aquele que é mais cuidadoso vai trocar ali algumas palavras, e se ele fizer isso, até ele é muito bom, porque ele sabe mexer bem no vocabulário da língua portuguesa, sabe usar bem as palavras, sabe usar sinônimo, ótimo, ele ainda está batendo o olho no texto, ele está lendo o texto, ele está atualizando o texto, ele está mexendo, invertendo, de qualquer forma ele está mostrando uma habilidade com a linguagem jurídica, tá certo? Ele está entregando para o professor. Tá certo? E o resto,
boa parte dos alunos nem isso vai fazer. Ele vai pegar o texto, copiar e colar. Aí o professor vem e fala assim, mas tem que ser manuscrito. Puts, Até é a isso. discussão. E você tocou num ponto interessante que eu acho que é a questão dos propósitos, né? Do propósito. O aluno de hoje ele tem isso muito claro, ele tem propósito, ele acha importante que o curso sirva para fins não imediatos, né, da profissão dele, mas que tenha uma função social relevante. E isso que você mencionou da extensão, acho que é um ótimo exemplo de uma coisa que é motivadora, que é engajadora, que ele percebe justamente a aplicação prática e social da função do profissional do direito. Muito, muito boa sugestão. Murilo, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta mais difícil ainda, porque eu acho que é um problema que todo gestor vive hoje, que é a questão da evasão escolar, por um lado, né? É importante notar que tem havido, ao longo do período da pandemia, teve uma redução nas matrículas em direito bastante acentuada. A média de alunos por faculdade caiu muito nos últimos 2, 3 anos, inclusive porque aumentaram o número de instituições que oferecem o curso de direito, aumentou o número de faculdades de direito e diminuiu o número de matrículas, né? E, além disso, há uma tendência à desistência ao longo do curso, que por motivos os mais variados. E aí, quando tem esse problema, que é um problema capital, né, um problema crucial de toda instituição, sempre tem as dúvidas sobre como proceder, né? E existem várias soluções, algumas dessas soluções são mais agressivas, algumas dessas soluções são mais simplistas, e tem as soluções mais complexas, que dão mais trabalho, mas que tendem a ser as que são mais recompensadoras. O que você acha dessa questão? Olha, de novo, né? Não é algo para o qual se tenha uma resposta. Eu acho que é um momento de uma virada. Uhum. E aqui eu acho que nós não estamos saindo do olho do furacão, como eu dei em alguma outra resposta aqui. Eu acho que aqui nós estamos no meio, né? Nós estamos bem no olho do furacão. Aqui é o seguinte: existe existiu um momento no Brasil, principalmente com o advento do primeiro FIES, em que se alargou, né, a quantidade de estudantes e tal, Plano Nacional de Educação, e a quantidade de estudantes explodiu no Brasil, a educação superior explodiu no Brasil, surgiu as gigantes, os grandes conglomerados educacionais e tudo mais, e esse foi um momento de bonança, né, na educação superior. Com o recrudescimento do FIES, com a diminuição do FIES, o que aconteceu foi automaticamente a diminuição também das pessoas com condição de pagar pela educação superior. E a educação superior privada é a que garante a quantidade de pessoas na educação superior, na base da educação superior. Então, assim, a quantidade de instituições públicas não garante uma quantidade significativa de pessoas na educação superior. Então, sem FIES, e sem um FIES forte, sem um FIES amplo, nós não teremos uma base grande. As instituições, por conta própria, não conseguem financiar os seus estudantes. Os financiamentos bancários existentes também, com juros elevados, não conseguem apoiar muita gente também. Poucas pessoas têm condição de pagar os juros que os bancos oferecem. Então, diante disso, sem um apoio governamental, o que resta para as instituições? A guerra de preços. E mesmo assim, com cursos extremamente baratos, as pessoas ainda não têm condição de bancar, né? E aí o que resta é uma diminuição, né? É uma diminuição
da quantidade de cursos, uma diminuição da quantidade de estudantes, principalmente nos cursos presenciais. Os cursos EAD ainda equilibraram, do ponto de vista de número total de pessoas matriculadas, mas ainda assim muito abaixo do que se espera no Plano Nacional de Educação. E eu não sei se no Brasil nós vamos atingir o que se espera. E o que se espera, eu acho que é algo bem módico, é 33% da população entre 18 e, salvo engano, 18 e 35, 30 anos, algo assim. Posso estar enganado, desculpe a falha aqui, mas, enfim, é algo pequeno, tá certo? É um terço da população entre 18 e 30 e poucos anos que deveria estar na educação superior, devia ter matriculado em educação superior, e não conseguimos isso, mesmo com os cursos EAD e mesmo com cursos de graduação custando cento e poucos reais. E aqui eu não estou falando só de direito, estou falando de todos. Sim. Então, há quem diga, mas é porque não tem interesse. Eu não consigo ouvir isso. Com quem eu converso, pessoas riquíssimas e pessoas paupérrimas, eu vejo que há interesse, sim. As pessoas têm interesse. As pessoas só não têm condição financeira de pagar. Agora, claro, a internet também propiciou outros meios das pessoas ganharem dinheiro sem a necessidade de um diploma. Então, por exemplo, se você consegue desenvolver um programa, um programa de computador, se você consegue vender artigos que você faça ou que você revenda via, enfim, alguma rede social ou via um site, você consegue sem diploma, né? Mas assim como o vendedor antigo que comprava mais barato de um lugar e saía vendendo pela rua, também conseguia, é que a internet te potencializa, né, isso. Você ganha dinheiro sem diploma, sem o curso superior. Mas, ao mesmo tempo, tem outros dados aí que mostram que quem tem o diploma, quem tem o curso superior, tem o salário praticamente duplicado. Então, dado por dado, também isso não justifica, né? Não justifica. Existem, sim, informações que quem trabalha com programação, de fato, não precisa do diploma superior. Bastaria um curso técnico, um curso específico de programação. Ok, tudo bem. Mas e quem não quer ser programador? E quem não tem essa vontade de fazer programação, de ir para a área de programação de computadores? E quem não quer ser programador, mas quer ser um engenheiro de computação? Ele vai precisar do diploma. Então, assim, de qualquer forma, não é a falta de interesse. Eu não acredito, não consigo enxergar essa falta de interesse. Pode ser uma falta de visão, uma falta de compreensão minha, que eu não consigo ter essa visão, mas não consigo enxergar isso. O que eu consigo enxergar é que a educação superior voltou para a elite. Então, agora se reduz a quantidade de cursos, várias faculdades já estão diminuindo, já estão fechando, né? Voltou para quê? Para a mão das elites e saiu das mãos das populações que tiveram acesso em um determinado período da história do Brasil. Né? A educação superior sempre foi elitizada e agora ela volta a ser mais elitizada. Menos elitizada do que foi lá no início, né, na época do Império, mas ela volta a ser mais elitizada. Espero que isso dure pouco tempo, que a gente volte a ter alternativas, que a economia do Brasil cresça a ponto das pessoas poderem voltar a fazer educação, o curso delas com muita força, ou que tenhamos outro programa que seja mais seguro para o Estado e para as pessoas, enfim, mas o que eu vejo é que há uma elitização, uma nova elitização da educação superior. Esse é o olhar que eu consigo ter hoje, mas como eu te falei, nós estamos no olho do furacão. Sim. E a internet ainda gera meios de renda, né? Hoje até assistindo vídeos de TikTok, você tem lá uma receitazinha, enfim, e isso acaba também fazendo com que as pessoas consigam ganhar dinheiro até sem sair de casa e tudo mais, mas não consigo enxergar ainda que isso faça com que a pessoa deixe de ter interesse em ter o seu curso, em ter o seu diploma, em ter a sua formação. E no momento em que a gente tem consciência da importância do curso superior para a transformação
do padrão social da pessoa e das gerações futuras da família, né? Eu acho Exato. que tem muitos casos, eu circunstancialmente acompanhei histórias de vida muito bonitas, muito épicas, né, de transformação, de luta, de esforço, né? E, bom, eu queria agradecer ao professor Murilo pela sua consciência, sua visão ampla do fenômeno jurídico, e não só jurídico, né, que é social, econômico, o momento que nós vivemos. Acho que a sua fala traz muita luz para muita gente, sejam alunos, professores e dirigentes, e sorte da EPD, sorte dos alunos da EPD que contam com um gestor com essa visão ampla do fenômeno jurídico e da educação jurídica. Então, só posso lhe agradecer pela sua participação e desejar muito sucesso a você nessa sua empreitada. Lá, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui com você, poder bater esse papo, responder perguntas tão bem formuladas, complexas e que me fazem pensar e repensar uma série de coisas. É um momento aqui inclusive de bastante reflexão e assim, e espero obviamente estar aqui seja na IPD ou seja nas outras funções lá na comissão de ensino jurídico presidida pelo professor Claudinor, da OAB e lá na faculdade no ensino Einstein, no curso de administração, que é coordenado pelo professor João Paulo Bittencourt, empresas instituições que eu estou, e na OAB que eu tenho tanta satisfação de participar, espero poder contribuir sempre. E aqui não é diferente. Se eu pude contribuir com o seu público aí, com alguma ideia, com sei lá, alguma sugestão, para mim eu já estou extremamente satisfeito. E obrigado mais uma vez pelo convite. Muitas ideias e muitas sugestões muito boas. Muito obrigado, Murilo. Valeu, Fernando. Obrigadão, viu? Até a próxima. Até a próxima. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.